para nós darmos início à nossa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, maná, maná, o maná, o pão caído do céu. Podem sentar. Tudo tranquilo por enquanto? Tudo tranquilo por enquanto? Semana passada nós damos uma acelerada, foram 2 capítulos, mas hoje será um capítulo, né? Porque na semana passada não tinha como separar um capítulo do outro. Um é a continuação do outro. Hoje o caldo vai engrossar um pouquinho. Mas depois suaviza. Então vai dar para a gente sobreviver hoje, com a graça de Deus. Na próxima semana nós já vamos para o capítulo 7. Daqui a pouco a gente já está na metade do curso. Então nós estamos indo. Se eu não tivesse adoecido, nós já estaríamos, ou seja, hoje será o capítulo 7, na próxima semana capítulo 8. São 22 capítulos, então daqui a pouco nós estamos no meio do curso. Vocês estão com a Bíblia aí, então? Nós vamos hoje, enquanto ele está aqui colocando, não sei se vocês já perceberam, a nossa solicitação chegou, uma lousa, eu acho que é até melhor colocar aqui mais para perto. A lousa ficou adaptada para mim. Eu não sei se vai ajudar. Se vocês vão... Hã? Ah, sim. Vou colocar assim, ó. Pronto, eu coloquei aqui o capítulo 4 e 5, porque na verdade ele vai adiantar, eu estou seguindo aqui no mesmo slide, eu só continuei aqui, passei para... Porque eu vou retomar algumas coisas daqui desses slides. Pode passar. Pronto, passou demais. Na semana passada, nós paramos no capítulo 5, nós paramos quando havia um livro. O livro antigamente era assim, na mão direita do que estava sentado no trono. Quem é o personagem que estava sentado no trono? Deus Pai, né? Jesus também é Deus. Deus Pai. Na mão direita ele segurava um livro. O livro era assim, que era... Inclusive isso aqui é um papiro real. Isso aqui é um papiro, veio do Egito, inclusive. Era assim que era escrito. Aqui eu comecei a escrever em grego a primeira carta de João, que cabe aqui. Depois eu vou ver se eu consigo fazer com tempo, com cuidado. Está aqui escrito. Então, na mão direita do que estava sentado no trono, havia um rolo, um livro. E ele estava selado. O selo, quando o livro está dobrado, quando o conteúdo do livro é sigiloso, aí se coloca um selo, bastava um selo, semelhante a isso aqui, que é uma cera que é derretida na vela, no fogo, pinga aqui e com um sinete lacra, porque se alguém, lacrando a emenda aqui, se alguém abrir sem ser autorizado, cometeu uma infração. O livro, ele tem 7 selos. Como eu peguei um livro aberto, para poder vocês terem ideia, eu coloquei os 7 selos na borda, para vocês terem ideia. Mas, na verdade, esses 7 selos lacravam o livro fechado.
No capítulo 5, o anjo, aquele anjo que nós não sabemos o nome, mas que figura como se fosse um mestre de cerimônia, é ele que vai conduzindo a celebração na liturgia do céu. Ele pergunta: quem será digno de abrir o livro e de deslacrar os selos? E aí o texto diz: não foi achado ninguém, nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, que fosse digno de tirar os selos. E aí João diz: eu chorava, porque ninguém era digno de tirar os selos. E aí, de repente, o anjo diz: filho do homem, não chores, porque o cordeiro é digno de tirar os selos. Ele é digno, só ele era digno. Significa dizer que o conteúdo do rolo era enigmático, era velado. Velado, ou seja, era encoberto. Mas as palavras contidas aqui só poderiam ser reveladas através do cordeiro, porque era ele quem poderia tirar os 7 selos que lacravam. Porque, volto a insistir, normalmente bastava um selo. Como eu já expliquei para vocês que o numeral na Bíblia não é matemático simplesmente, mas atribui uma qualidade. Se um selo bastava para garantir a inviolabilidade do livro, 7 selos para mostrar a gravidade do que está contido, o hipersegredo que tem dentro desse livro. No capítulo 6, que é o que nós vamos tratar agora, vai ser o desenrolar do livro. O livro vai ser aberto e nós vamos conhecer, passo a passo, os segredos que estão contidos neste livro. Então, quando abre, deixa eu pegar aqui o texto aqui. Porque eu não coloquei o texto todo aí. No capítulo 6, começa assim: vi quando o cordeiro, aí eu coloquei, que tinha faltado um versículo. Vi quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, seria o lá de cima. O primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 viventes dizer, como um estrondo de trovão. Vamos prestar atenção nessa expressão, estrondo de trovões. Significa dizer que a voz dos viventes, os 4 viventes, volta aí na aula. Por isso que eu quis continuar nesse slide, que eu ia prestar. Volta mais um pouquinho, volta. Esses 4 viventes aqui, olha. Esse aqui está um pouco apagado, mas são os 4 que estão diante do trono. Estão diante do trono. O leão, o touro, a águia e o homem, que eu expliquei na aula passada, certo? Quando o cordeiro abriu o primeiro selo, esses 4 viventes, volta para lá, os 4 viventes expressaram como uma voz de trovão, um estrondo de um trovão. Quando eu era criança, quando chovia no sertão, quem é do sertão sabe o que eu vou dizer, a chuva do sertão, lá demora a chover, mas quando chove, é fim de mundo. A trovoada que dá, quando eu era criança, dava uma trovoada, uma baita de uma trovoada, que na minha cabeça de criança, eu pensava que era cadeiras sendo arrastadas. Que era lá no céu, as cadeiras sendo arrastadas e nós aqui embaixo escutando a trovoada. Então, quando o texto diz, os 4 viventes exclamavam como um estrondo do trovão, para a gente ter uma ideia da altura, do decibéis, da voz dos 4 anciãos, dos 4 viventes. E o que é que eles diziam? Vem. Vem o quê? O que está dito. Ou seja, diga o que está escrito. Pode passar. Vi então aparecer um cavalo branco, cujo montador tinha um arco. Está aqui o arco. Tinha um arco, deram-lhe uma coroa e ele partiu para vencer. Ele partiu vencedor e para vencer ainda. Como eu já expliquei para vocês, o Apocalipse ele é muito simbólico.
Então nós precisamos entender a simbologia que está contida aqui. São 4 cavalos que vão aparecer, que aparecerão ao longo desse capítulo. O primeiro de todos é o cavalo branco, está ali o cavalo branco, e alguém montado nele com uma coroa. Significa, se cogita muito qual é o significado da cor do cavalo. O cavalo ele é símbolo na Bíblia de poder, potência. Naquela época era a arma de guerra mais avançada, mais sofisticada que havia. Quando Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, ele mandou uma mensagem para a população em geral, mas também para Pilatos, que era o procurador romano. Porque se Jesus tivesse entrado montado no cavalo, os romanos iam ficar de olho nele, porque ele poderia se candidatar de fato a ser um revolucionário. Mas ao usar um jumento, que era um instrumento, era um animal de carga e lento, nenhum pseudo-libertador jamais usaria o jumento para impressionar. Jamais usaria. Quando ele escolhe um jumento, ele, ao mesmo tempo que ele admite que é rei, mas ele diz, mas eu não serei rei como vocês conhecem o rei. Eu não vou vencer por meio da guerra. Davi foi o grande rei de Israel e Davi conseguiu a sua posição graças à sua capacidade de guerrear, montada em cavalo. Por que o cavalo era um animal importante para a guerra? Porque ele tem a agilidade para atacar, mas caso houver um revestrez, de maneira que ele se veja em desvantagem, para poder correr também, o cavalo, ele tem a agilidade para correr. Então o cavalo, na Bíblia, ele é símbolo da força e do poder. Então o primeiro cavalo, ele é branco. Branco, na Bíblia também, ele é uma cor que simboliza sempre elementos positivos. Então, portanto, esse primeiro sinal não tem uma conotação negativa. Trata-se, segundo a exegese de muitos biblistas, mundo afora, que significa a força da palavra de Deus. Palavra de Deus que se espalha velozmente sobre o mundo. Ele vem com uma coroa. No caso, esse cavaleiro, o conjunto aqui significa a propagação da fé. Porque na época que o Apocalipse foi escrito, o Evangelho já tinha praticamente chegado aos 4 cantos da terra do mundo antigo. Claro, aqui no Brasil, na América Latina, os índios, os nativos brasileiros não conheciam o Evangelho. Mas o mundo conhecido praticamente já tinha chegado o Evangelho nos lugares mais distantes que se tinha notícia. Então significa que esse cavalo e este cavaleiro, no conjunto, representa a força incontrolável da palavra do Evangelho, que rapidamente se espalha por todo o mundo. Ele vem vencedor, ele partiu vencedor. E para vencer ainda. Por que para vencer ainda? Porque no livro já há uma profecia de que um dia o Evangelho sairia vencedor em relação à força imperial, o Império Romano. Não é por acaso que a sede da Igreja Católica é Roma. Não é por acaso. Isso é um símbolo muito forte. O trono de Pedro ocupar o local onde no passado estava o trono de César, o maior oponente do Evangelho, do anúncio da palavra, ou seja, a força tirânica contrária ao Evangelho sucumbe, e por isso que aqui vem a profecia. Ele partiu vencedor, mas partiu para vencer ainda. Porque a vitória daria-se não só pelo fato de que a estrutura imperial desaba no sétimo século, mas o Evangelho, até a vinda de Cristo, ele estará sempre em expansão, sempre está em movimento, velozmente, de forma que nada poderá conter o avanço do Evangelho. Então, primeiro símbolo, o cavalo branco, e foi o leão que é o primeiro vidente, quem chama, vem. E aí, quando abre o livro,
Aí o primeiro anúncio, um cavalo branco que aparece e o vidente se depara diante dessa imagem, em velocidade, para dizer que a palavra de Deus, o Evangelho, como força incontrolável, que nenhuma potência do mundo, nenhum poder tirânico, nenhum governo será capaz de impedir o avanço da palavra e do Evangelho que é anunciado. Nada. As mortes, os martírios, hoje nós celebramos a memória dos mártires. Hoje é uma festa litúrgica que nós fazemos a recordação dos mártires. Os mártires é o símbolo mais perfeito de resistência. Santo Inácio de Antioquia, ele, quando foi preso, ia sendo levado para Roma para ser assassinado, ele escreveu uma carta aos romanos e ele dizia assim: ele soube que os romanos estavam preparando uma emboscada próxima a Roma e atacar a comitiva para libertar Inácio. Inácio era o bispo de Antioquia. Mais ou menos nessa época. Inácio viveu aí no final do primeiro século para o início do segundo. E aí ele escreveu uma carta aos romanos. Ele dizia assim: não tenhais um amor inoportuno à minha pessoa. Vocês não fazem ideia do quanto desejei que chegasse essa hora. Qual hora? De dar sua vida por causa do Evangelho. Ele dizia: antes, rezai para que eu não me acovarde quando me deparar diante das feras. Eu fico todo arrepiado. Sempre quando eu leio essas palavras, eu fico emocionado. Rezai antes para que eu não me acovarde diante das feras. Para que antes eu seja trigo de Deus moído nos dentes das feras. É quase inacreditável alguém imaginar isso, ou pensar isso, ou fazer uma súplica dessa. Depois ele diz: pois o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Por quê? A população pagã de Roma que assistia à morte dos cristãos ficava em parafusos. Como era que os cristãos não temiam a morte? Porque o general mais corajoso de Roma ia para a guerra e ele matava muita gente para não morrer. O general mais corajoso de Roma tinha medo de morrer. Por isso que ele saía desesperadamente com a espada, porque era ele, era os outros ou ele. Mas não tinha como compreender como era que os cristãos cantavam na hora do martírio. Isso era incompreensível. E a população pagã diz: por que eles não têm medo de morrer? Por que eles cantam? Por que ao invés deles correrem, deles gritarem desesperadamente, eles entoam hinos? Porque no fundo, os cristãos sabiam que a morte não era o fim. E que o martírio era a garantia de que, após fecharem os olhos aqui, após passarem pelos tormentos desta vida, do martírio, eles estariam com o Cordeiro. Então eles não tinham medo de morrer. Quando o Império usou a ameaça para frear o Evangelho, não conseguia. Por quê? Porque os cristãos não tinham medo de ameaça. Quando o Império usou a força da espada, a força do exército para frear a difusão do Evangelho, não funcionava, porque a ameaça não era um obstáculo para os cristãos. A ameaça de morte era um consolo para eles. Eles não temiam, eles não pensavam duas vezes, eles não titubeavam entre escolher viver esta vida ou morrer por Cristo. Eles não tinham a mínima dúvida de qual lado eles escolheriam. Por isso que o Evangelho é retratado já no início como profecia do que estava por vir. Uma força de restauração de toda a humanidade, de maneira que no século III, Roma estava totalmente infectada, digamos assim, de cristãos escondidos. E quando o imperador Constantino, que mandava matar, assim, mandava matar todo mundo que era encontrado, quando ele descobriu que o cristianismo entrou na família dele, ele entrou em parafuso, que foi a mãe dele, nada mais, nada menos do que Santa Helena, a mãe do imperador Constantino. Aí ele se viu diante de um problema. E agora? Mando matar minha mãe? Aí o sangue falou mais alto.
Em 313, ele promulgou o Tratado de Milão, quando ele proibiu de matar, o Império matar qualquer pessoa por motivo de religião. Aí foi quando acabaram as perseguições, porque ele descobriu que na casa dele já tinha cristão. Pode passar. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo vivente dizer, o segundo vivente lá naquele painel que eu apresentei, é o touro. O segundo vivente disse, vem. Agora vamos ver o que é que vem. Um cavalo vermelho. Um cavalo vermelho com uma... E um ser que estava montado nele tinha uma espada gigantesca. Apareceu então outro cavalo vermelho. O outro era branco, pacífico. Era o domínio por meio da paz. Agora é vermelho, um cavalo vermelho. E ao seu montador foi concedido o poder de tirar a paz da terra. Por isso que traz uma espada gigantesca na mão. Tirar a paz da terra, que é o símbolo. Aqui de fato está o símbolo da guerra. O animal como um instrumento de guerra, mais uma espada, juntamente com uma espada gigantesca, que é o símbolo da guerra. Para que os homens se matassem entre si, e entregaram-lhe também uma grande espada a esse guerreiro. Então, no primeiro selo revela, o primeiro segredo, são 7 segredos. O primeiro segredo, primeira revelação, é a rápida expansão e incontida, incontrolável expansão do Evangelho. Mas após este segredo, vem a guerra. Por isso que o animal, o cavalo é vermelho, a coloração da morte, do sangue derramado, de tantas pessoas que são dizimadas na guerra, e este animal, claro, aqui é um símbolo, viu? Não é que quando isso acontecer, ou quando aconteceu, apareceu um cavalo no céu, não. O cavalo é um símbolo. Interessante a gente observar que os 7 segredos se desenrolam ao longo da história da humanidade. Não é que vai acontecer tudo de uma vez. A maioria já aconteceu, inclusive. As grandes cataclismos que, ao longo da história, como sinal, de fato, de que aquilo que foi predito, aquilo que foi anunciado, acontece inviolavelmente. Então, seria o símbolo da guerra. Na Primeira e Segunda Guerra Mundiais, guerras mundiais, muita gente acredita que fosse já uma sinalização de um cumprimento exatamente disso aqui. A Guerra Fria, das décadas subsequentes, que já se sabia que era uma guerra muito mais perigosa por causa das armas nucleares que foram desenvolvidas, tudo mais, e tudo se imaginava que era exatamente como cumprimento disso aqui. Não, a mulher, porque eu não encontrei um homem montado num cavalo vermelho. Procurei, mas quando eu encontrei esse cavalo, aí tinha a espada grande. Era uma mulher, pronto, vai a mulher mesmo. Depois, quando abriu o terceiro selo, veja, não sei se vocês perceberam que os selos estão desaparecendo lá em cima. Estão percebendo? Olha aqui, olha. Vai diminuindo, eram 7. Quando tirou o terceiro selo, ouvi o terceiro vivente dizer, vem. Vamos olhar o que é que vem. Eis que apareceu um cavalo preto, cujo montador tinha na mão uma balança. Também não está escondida atrás da cabeça do cavalo, viu? A balança. Façam de conta que ele está segurando a cabeça. Também não encontrei. Mas está ali escondida atrás da cabeça do cavalo. Quem tiver fé, verá. Eis que apareceu um cavalo preto, cujo montador tinha na mão uma balança. A balança era símbolo do comércio.
o símbolo do comércio. Ele vai medir o alimento, vai pesar o alimento. Ouvi então uma voz vinda do meio dos 4 viventes, aqueles 4 que estão lá diante do trono, que dizia, alguém dizia, 1 litro de trigo por 1 denário. Vamos calcular 1 denário, dá para a gente converter em reais. 1 denário, na época, era o preço que era pago por um dia de trabalho de um assalariado comum, não especializado. Digamos, um servente de pedreiro, eu não sei quanto é, 80, 90 reais. Mais ou menos isso, né? Um servente de pedreiro, não sei como é que é aqui em João Pessoa, 80, 90 reais. 1 litro de trigo, 80 reais. Dá para fazer uma feira? Dá para fazer uma feira? 1 litro de trigo, 80 reais. 1 denário. Volto a insistir. O denário era o pagamento por uma jornada de trabalho. Quanto? 47 reais a diária de um pedreiro? De um servente? Sim. Ah, tá certo, entendi. Eu já ia pedir para trabalhar como servente desse jeito aí, né? É 1 litro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevada por 1 denário. Ou seja, fome, carestia, miséria. Talvez em decorrência da guerra. Que de fato, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, ela provocou uma fome desastrosa na Europa. Inclusive, a culinária italiana, não sei se vocês sabem disso, mas a culinária italiana, ela é resultante da fome, da carestia. A pizza, eu escutei uma italiana me dizer que a história da pizza foi na época de uma grande carestia, que aí, por não ter condições de comprar muitos alimentos, aí fazia o pão, aquela arredondado, e o resto da comida do dia anterior botava em cima da pizza, da massa, e aí surgiu a pizza. Ou seja, a pizza, que hoje é uma comida apetitosa, que no mundo todo se saboreia, surgiu da fome. Surgiu em decorrência da miséria, da falta de... Como eles eram criativos, muito criativos, sempre quando não se dava para fazer o que... A feijoada também, me parece, aqui no Brasil, a feijoada, ela surgiu... Os escravos eram o resto que sobrava da mesa do fazendeiro e ia para dentro do feijão preto, e aí surgiu a feijoada dos escravos. Mais ou menos isso. Então, aqui está anunciando que haverá também uma situação que desencadeará uma grande carestia, que aqui está claro, minha gente. Não, eu já expliquei para vocês em vários momentos, nós não vamos levar ao pé da letra, por exemplo, chegaria uma carestia de 1 quilo de farinha custar 100 reais, 80 reais. Aqui está fazendo uma alusão de como seria, como no futuro, uma situação catastrófica como essa, né? Quanto ao óleo e ao vinho, não causes prejuízos. Óleo e vinho, ou seja, tirando o óleo e o vinho, o que é que isso significa? O óleo aqui é o azeite. Azeite e vinho, o divertimento, ou seja, tudo vai ser divertido. Passa-se fome, mas se diverte. Passa-se fome, passa penúria, mas se diverte. Pelo menos que é uma forma de você, digamos, estar anestesiado para não refletir na situação catastrófica em que a humanidade está passando. Ou seja, tem sofrimento, mas haverá subterfúgios de maneira que as pessoas não reflitam sobre a situação que está vivendo. O cavalo preto só é símbolo do luto, né? Símbolo do luto. Pode passar. Quando abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto vivente que dizia: vem. Veja que vai se repetindo essa antífona de entrada. Vi aparecer um cavalo esverdeado. E vamos analisar primeiro a partir da cor. A cor
é em alusão a duas, pode ser simbolizar duas coisas. A erva verde, a grama, mas também a cor pálida de um cadáver. Por quê? Porque a erva, na Bíblia diz assim, a erva, acho que é no Salmo, verde que de manhã nasce, mas no deserto sobretudo, mas que no final do dia morre, que tem uma baixa capacidade de resistência, diferentemente das plantas das árvores, por exemplo. A erva, ela tem uma baixa capacidade de resistência e, portanto, também é símbolo do cadáver esverdeado, uma coisa meio que pálida, né? Vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu montador chamava-se a Morte. O montador era tão feio que eu botei só a cabeça do cavalo. Mas olha, botei ele aqui escondido aqui atrás, o montador. Seu nome era a Morte. E o Hades o acompanhava. O Hades, na visão bíblica, na visão mais antiga do Antigo Testamento, significava o inferno, a morada dos mortos. Seria, na visão do Antigo Testamento, era embaixo, no núcleo da terra, o Hades. O Hades o acompanhava. Foi-lhe dado o poder sobre a quarta parte da terra. Uma quarta parte da terra sucumbiria diante deste fenômeno, para que exterminasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Espada, guerra no caso, fome, decorrente da carestia, a peste, que seriam as doenças, mas até mesmo os animais ferozes voltaria contra a humanidade, contra uma quarta parte da terra, da humanidade. Pode passar. Quando abrir o quinto selo, pronto. Veja que vai mudar um pouco agora o teor. Os 4 primeiros cavalos, só para a gente recapitular, aliás, os 4 primeiros selos, eles anunciam as mencionadas catástrofes. Quer dizer, o primeiro não é uma catástrofe, o primeiro é a expansão rápida do anúncio do evangelho por todo o mundo. Isso aí nós já está cumprido, já está realizado, porque hoje em dia o evangelho, seja pregado por católicos, por ortodoxos, por evangélicos, o evangelho está por todo o mundo. Ninguém conseguiu controlar a expansão do evangelho. Guerras, desde que o mundo é mundo, a guerra assola a humanidade. Hoje em dia nós estamos vendo, infelizmente, cada vez mais a humanidade que não aprendeu a lição depois da Segunda Guerra Mundial, e parece que cada vez mais nós vamos tendo essa incapacidade de ler a história, porque antes da da Segunda Guerra Mundial teve a primeira, que já foi uma guerra que trouxe muita catástrofe. Antes da Primeira Guerra teve um maluco chamado Napoleão Bonaparte, que fez muito estrago também no mundo, na Europa sobretudo, e sempre nós tivemos, sobretudo na Europa, foi palco de muitos conflitos. E hoje em dia parece que a humanidade não consegue aprender a ler o estrago que a guerra produz, porque em guerra não tem vencedor, ninguém vence na guerra, porque todos perdem, todos saem no prejuízo, e a gente infelizmente assiste essas ondas de extremismos de direita e esquerda. Isso é tão perigoso, todo extremo é perigoso. Extremo da direita e extremo da esquerda. Isso suspende a capacidade de reflexão. O extremismo suspende a capacidade de refletir livremente, porque aí você passa a interpretar, você interpreta tudo de acordo com o esquema prefixado, e você absorve aquilo e segue religiosamente. Certo? É muito perigoso. E a gente percebe que o mapa mundial cada vez mais tem sido redesenhado de acordo com esses conflitos, esses embates que, por sinal, não sei se aqui alguém tem interesse por história, eu gosto muito de história, os antecedentes da Segunda Guerra Mundial foi essa polarização direita-esquerda, não sei se vocês sabiam disso. Começou com a disputa entre comunismo. Hitler só chegou no poder como alternativa para frear o comunismo,
para frear a expansão do comunismo na Europa. E além de outros fatores, naturalmente, mas essa era uma das propostas. E assim por diante, né? Então, agora nós vamos perceber que os selos vão apresentar uma nova perspectiva até que chegar o sétimo, que nós só vamos ver na próxima aula, que é a coroação de tudo. Então, quando abriu o quinto selo, vi sob o altar, vi sobre um altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus. Alguém me fez uma pergunta no início do curso, e vai ser perfeito para explicar agora. Porque eu disse, no nosso credo, nós dizemos, acho que foi até Isa que fez a pergunta, acho que foi até você, da ressurreição da carne. No nosso credo nós dizemos, creio na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Faz parte do nosso credo a fé professada toda a missa de dominical, que um dia este cadáver vai ressuscitar. Este corpo, por isso que nós cristãos temos o zelo e o cuidado das exéquias e da oração e da digna sepultura do corpo. Porque o corpo que foi morada do Espírito Santo, habitação do Espírito, também ele está destinado à redenção. Não é só o meu espírito, não é só a minha alma que está predestinada à salvação. O meu ser pleno. O catecismo da igreja define o ser humano assim. O ser humano. O que é o ser humano para a Igreja Católica? O que é um ser humano? Um ser corpóreo, dotado de uma alma espiritual. Decorei isso aqui para uma prova, quando era seminarista. O que é o ser humano? Um ser corpóreo, dotado de uma alma, porque todos os seres vivos têm alma. Mas, para a nossa teologia, para distinguir a nossa alma da dos animais, nossa alma se diferencia dos animais, das plantas, porque nós temos uma alma espiritual. O cachorro tem alma? Tem, mas não tem uma alma espiritual. Então, se eu sou um ser corpóreo dotado de uma alma espiritual, eu não posso, digamos, separar definitivamente esses três elementos: corpo, alma e espírito. Três elementos que coesos constituem o ser humano. Nós cremos que quando Jesus vier, por ocasião da sua segunda vinda, conforme está dito em Mateus, capítulo 24, 25, se não me falha a memória, diz: quando ao som da trombeta e do anjo, os túmulos se abrirão e aqueles que adormeceram ressuscitarão para a glória. Ressuscitarão para a glória. Mas, se nós cremos nessa ressurreição futura, como é que nós rezamos aos santos, se os santos ainda não ressuscitaram? Como é que nós nos dirigimos aos santos que estão no céu, pedindo a sua oração, se ainda Jesus não veio? Aí a pergunta é, eles estão adormecidos, aguardando a ressurreição futura? Aí, aqui está dizendo, vi sob o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus. Ou seja, dos que foram mártires, dos que deram a vida por causa do Evangelho. Estes, e tem outra passagem que está lá no Evangelho na hora da morte, quando um dos ladrões
A gente sempre diz assim, o bom ladrão, mas não tem bom ladrão, todo ladrão é ruim. Mas aí aquele ladrão que se converteu, diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Estarás comigo no paraíso. Ou seja, o catecismo da igreja diz o seguinte, o que é a morte? A morte é, 2 pontos, a separação da alma do corpo. Somente. Porque para nós a alma é imortal. Nossa alma é imortal. Antes do sacrifício redentor de Cristo, todas as pessoas, todos os justos e os infiéis que morreram antes de Cristo estavam todos no Hades. Volta aí. O Hades. Pode voltar? Cadê? Aqui, ó. Volta para frente. Aqui, ó. Hades. Na literatura judaica, acreditava-se que Abraão, os patriarcas todos, quando morreram, estavam no Hades. Jesus fala do seio de Abraão, o seio de Abraão, ou seja, aqueles que adormeceram com Abraão na parábola, estão adormecidos, estão nós chamamos mansão dos mortos. Quando Jesus morre na cruz, aquele intervalo da sexta até o domingo, segundo Santo Agostinho, Jesus foi libertar os justos que estavam no Hades. Quando ele vai, desce a mansão dos mortos, como nós dizemos, desceu a mansão dos mortos. Olha o nosso credo como é belo. Desceu a mansão dos mortos, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado, morto sepultado, desceu a mansão dos mortos. Veja que desceu a mansão dos mortos antes da ressurreição. Tem lá uma menção. Ele vai ao encontro da morte. E eu dizia na Semana Santa, lá na comunidade de Silva, que a única pessoa, a pessoa que menos queria que Jesus morresse, era Lúcifer. Satanás não queria que Jesus morresse. E ele tentou de tudo para Jesus desistir de morrer na cruz. Não era porque amava Jesus. Não era porque tinha pena de Jesus. Mas porque ele sabia que a morte seria a libertação para os justos que morreram antes de Cristo e a abertura do paraíso para aqueles que morreriam depois dele. Certo? A morte de Jesus, ela tinha um duplo sentido. Primeiro, pagar a dívida, quitar a nossa dívida, uma dívida, diga-se de passagem, muito cara, muito alta. Imagine, você está devendo 1 milhão. Chega uma pessoa do nada e diz, está aqui, 1 milhão. Você vai morrer grato a essa pessoa. Concordam comigo? E por que é que nós não somos gratos com Cristo? Por que é que nós não fazemos essa gratidão? Por que é que nós não morremos de amor por causa dele? Por que é que nós temos dificuldades de entregar nossa vida a ele? Se nós estávamos numa situação tão complicada, hipotecado, numa dívida tremenda, de repente chega uma pessoa e paga essa dívida. No mínimo, nós éramos para lamber os pés dessa pessoa. Lamber os pés dessa pessoa. E o que nós fazemos em contrapartida é ignorar. Nós ignoramos. Nós o desprezamos. Nós somos resistentes, reticentes. E pode adiantar, volta para onde estávamos. Não, volta. Então, a alma dos que foram, sim, são ainda sobre a ressurreição, São Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 15, ele diz o seguinte, a pergunta que os coríntios fizeram, como se dará a ressurreição no último dia? Ele diz, primeiro ressuscitarão os que adormeceram em Cristo. Veja que Paulo não usa a palavra morte. Ele chama adormecer, os que adormeceram em Cristo, ressuscitarão. Depois, os que o negaram. E em seguida, nós, os vivos, porque Paulo imaginava que a vinda aconteceria antes dele morrer, porque isso significa dizer que nem todos morrerão. Se Jesus chegar antes dessa aula terminar, nós não morreremos. Agora dá para a gente rezar para pedir que ele volte logo, né? Porque nós não morreremos. Se ele chegasse antes dessa aula terminar, nós não morreremos. São Paulo diz, nós seremos transformados à sua imagem.
Ou seja, nós seremos transfigurados na glória que ele tem. E outra coisa, São Paulo diz, ele ressuscitou como primícia dos que morreram, dos que adormeceram. Porque antes dele ninguém tinha ressuscitado. Alguém pode levantar a mão, mas padre, mas tem Lázaro. Aí Lázaro não ressuscitou. Na teologia nós chamamos de reanimação cadavérica. Porque se Lázaro tivesse ressuscitado, o único que ressuscitou até o momento foi Jesus, como primícia dos que adormeceram. Lázaro, se tivesse ressuscitado, ele não teria morrido depois. Nós chamamos de reanimação cadavérica, que é quando alguém morreu, mas que o espírito foi devolvido e Lázaro envelheceu. A gente não sabe se ele morreu de velhice, mas Lázaro morreu 2 vezes. Eu digo direto, se eu morrer, não invento de me ressuscitar. Se rezarem, se eu me levantar, eu dou um tapa em quem me ressuscitou. Porque aí eu vou ter que adoecer 2 vezes, vou morrer 2 vezes, deixe quieto. Se eu morrer, nem reze para eu levantar do caixão. Se eu levantar para dar uma carreira atrás daquele que me ressuscitou, dou um tapa, depois vou me deitar no caixão de novo. Eu estava no bem bom, vou ressuscitar para viver aqui de novo. Não faz sentido. Certo? Olha, o purgatório, ela perguntou a relação. Hã? Ah, tá certo, desculpa. Tá, sim. Se Jesus viesse a... Não. A ressurreição definitiva só no final dos tempos. Veja, é porque a gente trabalha com a ideia de espaço físico. Nem o céu, nem o purgatório, nem o inferno são lugares físicos. Certo? Nós dizemos que são estados de vida. Estados de vida. O que é o céu? Estado perpétuo de felicidade, de plenitude. O que é o purgatório? É o céu. Quem está no purgatório, uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, padre, uma pessoa da minha família me veio no meu sonho para pedir oração, ela já faleceu. Aí eu disse, primeira coisa, dê graças a Deus. Porque se pede oração é porque está no mínimo no purgatório. Não tem mais como ir para o inferno. A pessoa arregala os olhos. É mesmo, né? Não, quem está no estado de purgatório não tem mais chance de ir para o inferno. Então, se alguém sonhou, digamos, suponhamos, alguém está no sonho, isso aqui, diz, padre, a pessoa reze por mim, se de fato é um apelo vindo dessa pessoa, da outra vida, já deve se alegrar, a família já deve estar tranquila, porque a pessoa não cometeu pecados que a priva definitivamente da contemplação de Deus. Aí, então, o que significa o purgatório, afinal de contas? O purgatório não é uma sala, uma masmorra do céu. Quem está no estado de purgatório, ele está com o céu garantido. Ele só está passando por uma requentada em razão de faltas, pecados. Porque não existe perdão, depois que morre não existe mais perdão, viu? Quando a gente reza pelos fiéis falecidos, nós não rezamos para o perdão dos pecados. Nós rezamos para que na misericórdia de Deus, ele abrevie o período, o momento do purgatório. Então, quem morreu não adianta mais pedir perdão por essa pessoa, porque não vai mais fazer sentido. E também essa pessoa não vai mais cometer pecado. O que vai acontecer é o seguinte, o purgatório, ele está, nós podemos definir como uma experiência, um estado de aflição, por você constatar que você não amou, porque não deve ser fácil olhar nos olhos de Cristo e olhar ternura no olhar dele
e você não ter amado suficientemente. O purgatório nada mais é do que isso. É uma aflição interior. Era ele que eu devia ter amado, por que eu não amei? É um estado mental de sofrimento e de amargura semelhante a alguém que pecou gravemente e teve o dom da compulsão plena. Compulsão plena. Eu não sei se alguém aqui já teve, eu já tive algumas vezes. É uma dor absurda dentro da alma. A compulsão plena é quando você volta-se para dentro de si e vê, e por alguma razão você consegue ter noção da ferida que provocou, que causou em Deus, que você sente uma dor, uma amargura. E isso aqui na Terra, ninguém terá a compulsão tão plena quanto a alma que está no purgatório. Não é compulsão, aquela coisa de comer, por exemplo, tem gente que diz assim, comer compulsoriamente, entende? Não é compulsivamente, é compulsão. Compulsão. Isso aqui é uma dor na alma provocada pela consciência de ter pecado e ter ferido a Deus. A alma que está no purgatório, ele está no céu. Porém, não está em estado de felicidade plena. Não está em estado de felicidade. Não tem condições de a alma que está no purgatório ser removida do céu. Não tem como. Está no purgatório, já está salva. Agora, quais são as condições para levar a pessoa para o purgatório? Um amor, uma vida que não reflita um amor digno de Deus. Ou seja, amar na terra absolutamente, amar intensamente, apaixonadamente, livra do purgatório. Por que livra do purgatório? Porque o amor a Deus, ele vai produzir no fiel uma vigilância sobre suas atitudes. Porque você vai querer tudo, menos ofender a pessoa que você ama. Então, o amor é a condição, a única condição de assegurar que uma pessoa não passe pelo purgatório. Do contrário, todos nós, desde que nós realmente criemos vergonha na cara e busquemos amar a Deus verdadeiramente e dar tudo, e fazer tudo. Por exemplo, conta-se as irmãs que testemunharam a morte de Teresinha, e isso foi tido como um sinal de que ela não foi para o purgatório, é que Teresinha passou, Santa Teresinha do Menino Jesus, tem uma imagem dela, acho que ali atrás. Santa Teresinha do Menino Jesus passou 7 meses da vida dela, os 7 últimos meses da vida dela, no meio de um sofrimento atroz, tanto física como espiritual. Ela passou por uma secura espiritual. Ela viveu com essa secura espiritual até a hora da morte. E ela era sacudida por pensamentos incontroláveis que vinham na cabeça dela dizendo que o céu não existe, que tudo era invenção humana, e isso aumentava ainda mais o sofrimento dela. E ela foi confessar, e o padre diz, mas faça o seguinte, isso é uma batalha, escreva o credo, e quando o pensamento ninguém controla, você não controla na hora que vem, mas você pode dominar assim que você percebeu que veio, certo? Quando a gente diz assim, pecado por pensamentos e palavras, só é pecado um pensamento quando você não o repreende. Se você vem um pensamento que você não teve a opção de não vir, porque é um raio, se do nada vem aquele pensamento, se você automaticamente você se segura, repreende-se, você não pecou por pensamento. O que seria o pecado por pensamento? Quando vem o pensamento que você não controlou a chegada, e aí você acolhe o pensamento. Vi uma mulher, belíssima mulher, veio um pensamento, de repente, aí, na mesma hora eu apago ou mudo o pensamento. Não pequei.
Por quê? Porque não consenti. Porque não aprovei o sentimento ou o pensamento. Se pelo contrário, eu olhar e me deleitar, aí pequei. Por quê? Porque agora eu já tive a opção de permanecer. A opção de vir o pensamento eu não tive. Mas de deter-me no pensamento, aí eu já escolhi. Aí já configura-se pecado. Certo? Então, Terezinha viveu nessa situação. Aí o padre disse, escreva o credo e coloque dentro da sua roupa, ou por baixo do seu hábito, que é a roupa de freira, né? A veste de freira. Na hora que vier esse pensamento, coloca a mão no coração, você diga, eu creio em tudo que está contido aqui. Foi a maneira que ela encontrou de frear esses pensamentos. Então, sempre vinha, eu creio em tudo que está contido aqui no credo, né, no caso. Quando foi, ela morreu às 7 horas e alguns minutos. Na hora da morte, ela teve um êxtase. E morreu durante o êxtase. Êxtase, para quem não sabe, por alguma razão, ela olhou para a parede, tinha um crucifixo do lado da cama dela, ela estava aflita, agonizando de morte. Ela olha para o crucifixo, do nada o semblante dela muda completamente, parecia que não estava mais doente, parecia que não tinha mais... Ela olha para o crucifixo e diz, meu Jesus, eu vos amo. E aí ficou olhando e sorri. E morreu com um leve sorriso na face. O que significa que o trânsito dela para outra vida, o julgamento foi favorável para ela. Certo? E muitos estudiosos acreditam que foi uma graça que Deus deu para as irmãs dela. Porque as irmãs dela teriam a certeza, as irmãs de sangue, de que ela foi direto para o céu, porque as irmãs testemunharam o trânsito, a passagem desta vida para outra vida. Ou seja, na travessia, o julgamento foi favorável, muito favorável a ela. Então, se você quiser livrar o purgatório, tem um caminho: amar loucamente a Jesus. Amar desesperadamente a Jesus. De todo o coração. E fazer tudo o que for possível nesta terra, para não só amar, mas fazer com que outros amem. Foi o que ela fez. A ponto de dizer, passarei meu céu fazendo bem nesta terra. Porque ele queria que todo mundo passasse a amar a Cristo aqui na terra. Amar loucamente, gratuitamente, e fazer com que os outros queiram também amá-lo. Se você fizer isso, veja que é simples. Amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo fazer com que o próximo também queira amá-lo. Ninguém iria pro inferno, pro purgatório. Pois não. Não dá para ouvir. Não consigo. Minha gente, vamos ter que correr, porque eu estou preocupado com a hora. Escreva no papel, aí eu respondo no... Então, as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. Ou seja, essas pessoas que deram testemunho amaram loucamente a ponto de não se apegar à sua vida biológica, e não era possível que essa pessoa abriu mão da sua vida biológica. Não tem amor maior do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Amou como Jesus amou, dando a vida. Por isso que eles estavam... Pode passar. Estou preocupado com a hora. Nós começamos... Aqui, olha, eu encontrei esse altar. Olha, no altar, exatamente fazendo alusão às almas dos que estavam... Interessante que na Europa, os mártires são sepultados embaixo dos altares, em alusão ao Apocalipse. O túmulo de Pedro está... Não tem o altar da Basílica de São Pedro, vocês já viram pela televisão, tem aqueles 4 colunas. O túmulo de São Pedro está exatamente embaixo. Você desce uma escadaria e você visita, você consegue ver o túmulo de Pedro. Por exemplo, tem uma grade como daqui ali. Você fica numa grade, você vê o túmulo de Pedro. Está exatamente embaixo do altar da Basílica de São Pedro. A mesma coisa o túmulo de São Paulo. Está exatamente embaixo do altar-mor, o altar principal da Basílica de São Paulo. Então, os mártires, normalmente, a igreja tem o costume de sepultar embaixo dos altares, faz uma cripta embaixo,
e ali coloca-se o túmulo em alusão ao Apocalipse. Veja como tudo na liturgia remete a gente ao Apocalipse. Até isso. Eles exclamavam, as almas dos mártires, e exclamavam em alta voz: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Vale lembrar que o Apocalipse foi escrito no início das perseguições. Porque as perseguições aos cristãos começaram a partir dos primeiros anos da década de 90. Apocalipse foi mais ou menos escrito por volta de 97. Fazia pouco tempo que tinham começado as perseguições contra os cristãos. Então já havia um número considerável já de líderes, de bispos, de pastores, de vários pastores da igreja que haviam, porque em princípio usavam os bispos, os presbíteros como modelo para intimidar os fiéis. Prendia o bispo, matava publicamente na esperança de que a morte do bispo desencorajasse os fiéis. Só que era o contrário. O exemplo e a coragem do bispo davam um surto de fé ainda mais na Assembleia, de maneira que ainda mais as pessoas afervoravam o amor a Cristo, né? Por causa do testemunho. Pode passar. A cada um foi dada, então, uma veste branca. Olha aqui, que imagem fascinante. A cada um foi dada, então, uma veste branca. Lembrem-se que eu falei na semana passada a respeito da veste batismal. Por isso que nós usamos o simbolismo. No dia do batismo, nós pedimos, nós orientamos que a pessoa a ser batizada traja um hábito branco, uma roupa branca. Quando é batismo de criança, eu gosto de pedir, quando eu faço, que a família traga a roupa branca separada. Se é uma criança, naturalmente, né? Uma criança pequena. Quando é na hora de levar para a pia batismal, tira a roupa da criança, deixa de fralda, por exemplo, batiza e aí reveste com a veste branca. Significando que a partir daquele momento, aquela pessoa recebeu, pelo menos, o testamento que lhe garante a salvação. Claro, vai depender da educação do pai e da mãe, fazer com que essa criança, ao crescer, não perca a salvação que recebeu no batismo. Por isso que o padre pergunta: vocês prometem educar os filhos de vocês de acordo com a fé católica? Aí os pais e padrinhos, os pais dizem: prometo. Aí o padre se dirige aos padrinhos: e vocês, padrinhos, prometem ajudar os pais dessa criança na tarefa de educar segundo o Evangelho? Prometemos. Promete coisa de nada, ninguém vai fazer, nem os pais nem os padrinhos vão fazer nada. Deixa aí crescendo como batata no meio da vazante. Porque se um pai e uma mãe ama de verdade um filho, não tem coisa mais justa, muito antes, por mais que ele garantir que o filho um dia se torne médico, advogado, juiz, promotor, seja lá o que for, garantir que depois que se torne médico, ganhe o céu também. Então, às vezes os pais se preocupam tanto em garantir uma boa profissão, em garantir uma boa vida, garantir não sei mais o quê, e esquece do essencial, porque a vida, a medicina, os aparelhos da medicina, quando morrer não vai servir para nada. Não deve deixar de fazer isso naturalmente. Garantir segurança. Faça isso, mas sem esquecer o essencial. Porque o essencial é fazer com que nós nunca percamos a graça do batismo. A graça da pureza batismal nós não podemos perder. Mas os mártires, a cada um deles, por mais que eles tenham cometido alguns pecados, mas depois do martírio, a cada um foi dada uma veste branca e foi-lhe dito também que repousassem por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos companheiros. Ou seja, aqui está dizendo que as perseguições são permitidas por Deus. Deus permite que a igreja seja perseguida. Deus permite que cristãos sejam mortos. Alguém pode dizer: mas é justo Deus fazer isso? Sim, para nós a morte não é a punição. Eu costumo dizer que uma pessoa que morreu em Cristo, ele não morreu, ele foi promovido a uma vida melhor.
Não tem coisa melhor no mundo do que você viver essa vida presente, essa vida terrena, e depois de você terminar a sua jornada, ouvir de Deus, vinde bendito de Jesus, vinde bendito meu Pai, porque é do nosso agrado dar-vos o reino. Isso é uma promoção, na minha cabeça isso é uma promoção. Não é... É claro, quando alguém, um parente nosso falece, é claro que nós choramos, e Jesus chorou por Lázaro, porque existem laços que são momentaneamente quebrados. O laço da convivência é quebrado. Não é errado chorar, não, quando morre alguém. Agora, quando vai para o desespero, a perda de sentido, isso mostra que nessa pessoa não existe o senso fundamental da nossa vida, que é a fé na imortalidade. Nós somos imortais. Cristão não morre. Cristão não nasceu para morrer. Cristão é promovido quando deixa essa vida. Cristão não morre. O cristão verdadeiro, a morte é para quem não é cristão. Porque morrer sem seguir a Cristo, não tem coisa pior no mundo. Não tem coisa pior. Porque agora você vai se dar conta de quem ele era e não vai poder fazer mais nada. Não vai poder mais voltar para poder ter a chance agora de amar aquele que você negou a vida toda. Não tem mais como. Então isso é desesperador. O inferno é o eterno dor na consciência por ter perdido a chance que foi a vida que nós tivemos. Desprezamos aquele que nos deu prioridade. Nós somos prioridade para Deus. Deus não é prioridade para mim. Quando eu morrer, naturalmente, não tem mais nada a ser feito. E o inferno é exatamente esse desespero de ter perdido o que os outros que estão na glória. No céu não tem fogo, não. O fogo é metáfora, é símbolo. O fogo é exatamente o interior, é a aflição que corrói, é a amargura que toma conta dentro da pessoa. E o pior é o desespero, saber que não tem como reverter, é irreversível. Isso é inferno. Nós, infelizmente, nos acostumamos com a imagem de coisas físicas, elementos naturais, fenômenos naturais. Isso é só para ilustrar. Mas, na verdade, isso é aflição. Porque, na realidade, não dá para a gente ter noção da sensação que é. Porque aqui na Terra a gente pode negar Deus. Porque existem distrações. Nós temos passatempos que nos distraem. Imagine você perder tudo isso aqui e você ficar diante de uma realidade que você negou a vida toda, só diante dos seus olhos, você vendo e não poder fazer mais nada. Isso é na minha cabeça não pode existir um inferno pior do que isso. Pode passar. Vi quando abriu o sexto selo. Estamos terminando. O sexto selo. Porque o sétimo é só na próxima semana. Houve um grande terremoto. Um grande terremoto. O sol tornou-se preto como um saco de crina. Crina de cavalo, quando cortada, né? Saco de crina. E a lua inteira como sangue. As estrelas do céu precipitaram sobre a terra como a figueira que deixa cair seus frutos ainda verdes ao ser agitada por um forte vento. Um detalhe, isso aqui não deve ser entendido no sentido literal, e eu vou explicar por quê. Porque vocês vão perceber nos capítulos seguintes que a história da humanidade continua. Só uma estrela, se uma estrela só caísse sobre a Terra, já era o fim da humanidade. Só uma estrela. Um meteoro não matou os dinossauros? Aqui, as estrelas no plural caíram sobre a Terra. Aqui também é uma linguagem metafórica. Certo? Porque aqui, vou explicar aqui a palavra em grego. O Apocalipse foi escrito em grego. Parece que não vai funcionar. Aqui é o livro da vida. Depois de escrito, ninguém mais apaga.
Cataclisma. Não sei se dá para vocês lerem. Aqui está transliterado para o português. Cataclisma. Cataclisma. Em grego, a palavra cataclisma significa ressurgimento. Ressurgimento. Só que na palavra entrou no nosso vocabulário cataclisma como sendo destruição. Isso aqui, na verdade, esse cataclisma que está acontecendo é o começo da restauração. Porque antes da restauração é preciso que haja uma poda, uma limpeza. Então, lá no livro do Apocalipse, aparece aqui, está em grego mesmo, cataclisma. Aconteceu um cataclisma, ou seja, uma grande transformação de recomeço. No sexto selo começa o ressurgimento. Para ressurgir, elementos antigos precisam cair e novos ressurgem. É somente isso que significa. Então, por exemplo, se você levar ao pé da letra, é por isso que algumas pessoas, quando começam a ler o Apocalipse, até então, eu disse para... Esqueci o nome dela, que estava aqui sentada. Eu esqueci o nome dela. Franci, que hoje o bicho vai pegar. Eu disse para ela hoje de tarde, a aula hoje o bicho vai pegar. Porque você veja que até então nós não tínhamos visto no estudo essa linguagem cósmica de destruição, nós não tínhamos visto ainda. Veja que nós estamos no capítulo 6º. A história da humanidade continua. Ou seja, o fim dos tempos vai acontecer bem lá na frente. Vai ser descrito bem lá na frente. Aqui é o início da restauração. Por isso que quando o Apocalipse, quando a gente não está acostumado com a linguagem apocalíptica, a linguagem metafórica, a gente tem um pouco de dificuldade. Mas, na verdade, veja, quando a parreira, a planta que produz a uva, quando ela dá uma carga, você precisa depois arrancar as folhas, podar, seria o cataclisma. Tirar os elementos antigos para que venham os novos elementos. Então, antes, nós tivemos uma sequência de situações, guerras, fomes, mortes, aí agora começa o tempo da restauração. Começa o tempo do ressurgimento. Por isso que ele vai usar essa linguagem. Como figueira que deixa cair seus frutos ainda verdes ao ser agitada por um vento forte. O céu afastou-se como um livro que é enrolado. Olha, é isso aqui que ele está dizendo. Como um livro, o céu afastou-se, ou seja, essa abóboda do céu, na linguagem antiga, na visão bíblica da época, esse azul que nós vemos, na visão do mundo daquela época, era sólido. Se alguém conseguir chegar lá em cima, batia, fazia um barulho, que era sólido. E era uma abóboda. Por isso que as basílicas europeias, acima do altar, tem uma cúpula, que é uma abóboda. E normalmente nessas catedrais se pinta, faz uma pintura do céu, o juízo final, Jesus vindo sobre as nuvens, para fazer alusão de que esta missa aqui é uma antecipação daquela lá de cima.